Shalom de Yahushua a todos os meus irmãos. Segundo as Escrituras, todas as dízimas do campo, tanto da semente como do fruto das árvores, são de Ial. São santas ao Eterno. Se alguém as resgatar, terá que restituir a quinta parte dela. De semelhante forma, também toda a 10ª parte das vacas e de todo animal que passar pela vara do pastor será santo a Ial. E neste caso não se esquadrinhará, não se verificará se é bom ou se é mau. O 10º animal é santo ao Eterno. Estes foram os mandamentos que Ial ordenou a Moisés enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto. O ofertante não vai verificar se o 10º animal ele é cego ou se ele tem algum defeito. Não importa como é o 10º animal da sua fazenda, ele será dedicado a Ial. Então, como nós podemos ver, é uma lei muito detalhada, muito específica. Está muito claro nesses detalhes que é para dizimar aquele que produz grãos na terra. Esses produtores separavam a 10ª parte desses grãos para o serviço sacerdotal e outras ofertas que nós vamos ver. Em primeiro lugar, esta oferta era para sustentar a 12ª parte de um povo entre milhões de pessoas. Portanto, aquele que tem gado, sejam bois, sejam ovelhas, eles tinham que contar. Se tinham 9 animais, ele não dizimava, mas o 10º era para o Eterno. Então separava-se a 10ª parte dos grãos e o 10º animal, não importando como fosse, com defeito ou não. Esse dízimo foi dado pelo povo de Israel durante 40 anos, quando vagueavam no deserto, e depois teve a sua continuidade quando entraram na boa terra de Canaã. Quando eles entraram em Canaã, foi adaptado esta lei para um lugar fixo, para um lugar de adoração. Naquele tempo havia outros tipos de profissão entre o povo, mas nenhuma outra profissão, aquele que exercia outro ofício, além de ser fazendeiro, de ser um homem do campo, eles não dizimavam. Portanto, não se vê nenhum ferreiro, nenhum construtor, nenhum comerciante ou de qualquer outra profissão dizimando. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar alguém dando dízimo de dinheiro ou de outra profissão. O dízimo era exclusivamente para aquele que produzia grãos e para aquele que tinha animais. Na verdade, irmãos, Ial não estava erigindo uma empresa, não estava fazendo um comércio, negociando bênçãos a alguém, absolutamente que não. Isso fazia parte de uma aliança chamada Velha Aliança. E esta Velha Aliança nunca foi propósito de Ial. O sonho do Eterno nunca foi estabelecer esta Velha Aliança. Ele o fez por causa da dureza do coração do povo, que não queria se encontrar com o seu Criador. Por isso, Ial estabeleceu com eles uma velha aliança. Quando Ial chama Moisés para lhe comunicar e dar a mensagem dele para o povo, no tempo em que ele tira o povo do Egito, ele diz: tendes vistos o que eu fiz aos egípcios e como os tirei dali com asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós sereis povo meu, minha propriedade peculiar, especial dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós serão para mim uma nação santa, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. O propósito de Ial
era fazer de Israel uma nação de sacerdotes reais, de sacerdotes a serviço do rei, sacerdotes que serviam a Yahweh para o mundo inteiro. Mas esses homens não estavam de maneira nenhuma preparados e não aceitaram essa aliança. Eles não aceitaram aquilo que era o sonho de Yahweh, aquilo que Yahweh preparara para eles. Então Yahweh teve que fazer com eles uma velha aliança. Veja qual foi a resposta do povo no momento da rejeição, no momento em que Yahweh lhes deu os 10 mandamentos, quando eles já haviam presenciado os relâmpagos, os trovões, o clangor das trombetas, o monte fumegando. Quando Moisés desce do monte, assim lhe fala o povo: Moisés, fala-nos tu conosco e nós te ouviremos, mas que não fale Yahweh, para que não morramos. Yahweh queria fazer do povo inteiro uma nação de sacerdotes, mas o povo não aceitou, o povo não quis esse pacto. E assim eles disseram: não, Moisés, você vai ser o nosso sacerdote, você vai falar conosco e não Yahweh. Nós não queremos que Yahweh fale conosco, nós queremos que você fale. Então o povo estabeleceu ali um mediador. O povo estabeleceu para si um sacerdote. E respondeu Moisés ao povo: não temam, Yahweh veio para vos provar, e para que o seu temor estivesse diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Então, Yahweh entende a rejeição do povo, e ele usará agora de um velho testamento, de uma velha aliança, para ensinar ao povo a sua salvação e o seu amor. E é daí que começam as ordenanças posteriores, as leis. Então disse Yahweh a Moisés: me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, a intenção de Yahweh, o que Yahweh queria, era habitar dentro do coração do homem, na mente do homem, mas ele estava impedido disso. Então ele disse: me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio do seu povo. Mas perceba que este não era o objetivo inicial do Eterno. Ele usa isso como um plano B. Então, através desta velha aliança que Yahweh estabelece com o seu povo, ele o prepara para que um dia viesse a receber Yahshua Mashiach, o Salvador, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Yahshua Mashiach vem à terra, ele põe fim a esta velha aliança, a esse santuário provisório simbólico, a esse sacerdócio também provisório e simbólico. Ele põe fim a todas estas leis cerimoniais simbólicas, que eram sombras de algo maior que estava por vir. Então, nesse plano B, nesta velha aliança que Yahweh estabelece, como são sustentados os sacerdotes? Através do dízimo. Esta é a história que não te contaram, os detalhes desta aliança, tudo o que envolve esta lei. Depois de construído este santuário, este tabernáculo no deserto, e ao dar instruções de todas as demais leis cerimoniais. E depois de estabelecidas, como está escrito, ele disse: e nada será acrescentado, nada se pode acrescentar a tudo isto que eu falei. Nada se deve mudar, nada se pode modificar, nada os acrescenteis às suas palavras, para que não te repreendas e não seja achado mentiroso. Realmente não faz sentido quando as pessoas querem pegar esta lei cerimonial do dízimo dada a Israel para justificar o dízimo de hoje. Porque esta lei cerimonial provisória
que fazia parte de um templo que não existe mais, de um sacerdócio que não existe mais, foi abolida quando Yahushua morreu. Na morte de Yahushua, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tudo aquilo que fazia parte daquela antiga casa cerimonial deixou de existir. Hoje, esta é a realidade. Yahweh não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Portanto, aquele sacerdócio, todas aquelas leis cerimoniais, a lei do dízimo, a circuncisão, os sacrifícios de cordeiros, as festas, as datas festivas, os sábados cerimoniais, que não eram o sábado comum, mas sábados de festa. Tudo isso perdeu a sua validade. Quem quer impor esta lei de dízimos sobre as pessoas é porque a mente dele está embotada, porque ainda usam esses textos das Escrituras, mas não percebe que faz parte de uma sombra cuja realidade já aconteceu. Como diz a palavra, um véu permanece sobre a mente deles. E esse véu é removido quando decidimos ouvir apenas Yahushua, apenas a voz do Espírito de Yahweh, e não uma tradição religiosa, não uma imposição que os líderes religiosos colocam sobre as pessoas. Como nesse tempo da realidade, ainda hoje, alguém insiste em fazer que uma bênção venha depender da lei cerimonial de dízimos. E ao examinarmos a própria história, nós percebemos claramente que esta lei, que quando fora ordenada, incluía apenas alimentos, ela foi então transformada em dinheiro, em imposto que serve como sustento para a religião dos homens, para os templos religiosos dos homens. E esta instituição aconteceu na Idade Medieval. Como está muito claro, a prática do dízimo que conhecemos hoje não se parece em nada com aquela instituição detalhada, com aquela lei cheia de detalhes que Yahweh estabeleceu. Portanto, a nossa posição não pode ser diferente daquela do apóstolo Shaul. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra de Yahweh, antes recomendando a consciência de todo homem na presença de Yahweh, pela manifestação de que, da verdade, como esse dízimo religioso pode ser determinante de bênçãos, quando o Evangelho da graça de Yahweh diz exatamente o contrário. O que esta graça diz? Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. O que está escrito? Maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se alguém quer restaurar a lei do dízimo, terá que restaurar também tudo mais que esta lei cerimonial diz. Como, por exemplo, o sacerdócio levítico. Vai ter que procurar aonde tem levita no mundo para estabelecer de novo o sacerdócio, porque entre os detalhes desta lei havia um lugar certo para entregar esse dízimo. Se alguém lhe disse que naquele tempo não havia dinheiro, quem ensinou isto a você está completamente alheio à história da Bíblia e à história comum. Porque dinheiro existe desde que existe civilização. Abraão comprou a sepultura de sua esposa com o quê? Com dinheiro. José, quando os seus irmãos foram comprar trigo no Egito, eles compraram trigo com dinheiro. O que mais? Escravos eram comprados com dinheiro. O próprio José
foi vendido por dinheiro pelos seus irmãos. E tudo isso foi anterior a Moisés. E ao não estabeleceu o dízimo para fortalecer o sistema religioso que existe hoje. Esse governo religioso foi inventado primeiro e depois, como sustentar esse governo religioso? Então eles inventaram esta falsa lei chamada dízimo para dar suporte financeiro ao governo deles, que nada mais é que um domínio falso, uma criação meramente humana. Se alguém quiser restaurar a lei do dízimo, também vai ter que ir lá em Jerusalém, em Yal-Shalom. Vai ter que ir até o Monte Sião, destruir aquela mesquita, vai ter que comprar uma briga com os muçulmanos e reerguer aquele templo que foi destruído, que não existe mais. Amados, ainda vamos continuar falando sobre esse assunto, mas esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Alcha. Forte abraço, até breve.